ferramenta também ela conta com uma configuração em relação ao estilo de representação. Esses estilos, eles já são pré-configurados dentro do software, você pode alterar esses estilos, mas percebam que ao selecionar os estilos, o software automaticamente já coloca achuras, já configura, né, o que é representado em cada um desses estilos, né? Então, quando a gente entra na tela de configuração, a gente pode habilitar ou não a visualização de cada um dos componentes. Então, por exemplo, se eu entro na configuração de janela, eu posso habilitar o detalhe, né, para cada um desses componentes. Esse controle eu posso fazer, inclusive, em função da escala, né? Então, ou seja, se eu faço uma geração da documentação numa escala 1:50, eu mostro alguns elementos. Se eu quero 1:100, eu oculto outros, né? Então, ou seja, eu posso sempre estar fazendo, né, esse ajuste e indicando para o software exatamente o que eu quero representar, né, no desenho e como eu quero representar essa informação no desenho. Se eu quero achura, se eu quero cor, né, se eu quero preenchimento, se eu quero visualizar ou não. E isso vale para toda a documentação, seja a documentação da planta baixa, seja documentação de cortes, né? Então, eu posso deixar estilos pré-definidos, eu posso criar novos estilos, né? E o software já altera, né, a representação gráfica de um estilo para outro de uma forma muito simples. Então, por exemplo, aqui eu tenho uma elevação, eu posso ver com material, sem material, e depois eu vou mudando os estilos e a gente percebe que a representação muda em função da maneira como a gente quer representar. E tudo isso vai para uma prancha, onde eu posso escolher o formato, né, A0, A1, posso ter formatos personalizados. E depois eu escolho também o carimbo que eu quero usar e a posição em que esse carimbo vai ficar na prancha. Então, são algumas configurações que a gente faz. Da mesma forma, né, os carimbos, o software já traz alguns modelos de carimbos mais usuais e eu sempre tenho a possibilidade de criar o meu próprio carimbo, definindo textos, imagens, né? Então eu crio o carimbo exatamente da maneira que eu necessito. E aí eu vou escolhendo quais são os elementos gráficos que vão fazer parte dessa minha prancha. Então eu quero a planimetria, eu clico e arrasto ela para a prancha. Se eu quero visualizar a planta baixa, eu clico e arrasto. E aí o software está montando a prancha com uma referência àqueles documentos, né? Então, o que isso significa? Significa que se eu fizer qualquer alteração, né, em um determinado pavimento, né, e que influi naquela representação gráfica, automaticamente toda a documentação emitida é atualizada, né? Então, isso é uma característica muito importante, né, de um software, né? Ao fazer a modificação na planta baixa, atualiza o 3D e todos os documentos. Se você faz uma alteração direto no 3D, atualiza o 2D e também toda a documentação. Então, é a garantia de que você esteja sempre com a documentação sempre atualizada. Aqui, uma vez que eu concluí a prancha, eu tenho ferramentas também de impressão. Então, essa prancha, eu posso entrar numa ferramenta onde eu posso gerar, por exemplo, um PDF, posso exportar em DWG, o modelo 3D eu sempre posso exportar também em IFC, né? Então, o software ele vai ter esses elementos de saída, né? Então, eu posso gerar documentação em diversos formatos. Aqui a gente está falando agora de dois assuntos bem interessantes, que é o primeiro, a parte de orçamentação, né, o BIM 5D. Então veja, uma vez que eu tenho um modelo pronto, com todas as características, dentro do software a gente tem uma ampla biblioteca com diversas bases de dados disponíveis, né? Então bases de dados federais, como o SINAP, o DENIT, bases de dados estaduais, como o governo de São Paulo, o governo do Rio, né, governo de Minas Gerais, e depois a gente tem base de dados
municipais, né? Então, base de dados da CIURB, base de dados da Sudecap de Belo Horizonte, base de dados da Getop de Goiânia. Então, são diversas bases de dados que você pode usar. Aqui a gente está usando o Sinap, né, como um exemplo. Então, eu posso navegar, né? Pode ver que tem lá as classificações dos capítulos, que é o ASTU, que é o aceitamento de tubos, cobertura, canteiro de obras. Temos os subcapítulos, temos também todas as composições. E a ideia do software é exatamente fazer um vínculo entre a base de dados e o nosso modelo. Então, ou seja, na base de dados eu vou identificar qual que é a composição que eu quero usar. Então, neste caso aqui, por exemplo, eu selecionei uma janela. Que tipo de janela eu selecionei? Então, eu vou entrar aqui na base de dados, vou falar que é uma janela de alumínio de correr de 2 folhas para vidro, sem bandeira, né? Então, eu especifico e arrasto essa composição para o meu ambiente de orçamento. Quando eu faço isso, ele abre uma tela para eu classificar, né? Para eu fornecer as categorias. São os dados, né, que vão compor a minha EAP. Eu falo, eu estou num capítulo de esquadria, eu quero colocar um subcapítulo de esquadrias de alumínio, ou janelas, e por último, uma outra classificação agora sim de alumínio. Então, ou seja, eu defino essa minha classificação, essa minha hierarquia, e o software faz a vinculação daquela composição com aquele elemento selecionado. E na sequência, eu tenho que fornecer agora qual que é a informação do meu modelo que vai me trazer o quantitativo, né? Porque, por exemplo, no caso da janela, eu posso ter uma janela pronta, em que eu tenho que pegar o preço unitário, né? Então aí eu tenho ferramentas, por exemplo, para contar o número de janelas, né? Então, ou seja, a ferramenta ela me traz, né, essa quantificação. Então, o contador de janela, então ele sabe e vai me dizer quantas janelas eu tenho no meu projeto. Agora, se eu quero levantar, por exemplo, uma área, eu vou ter sempre a possibilidade de trabalhar com modelos já prontos de medição. Então, aqui eu tenho, por exemplo, o número de janelas, então ele vai contar o número de janelas do projeto. Tenho contadores, né, por exemplo, automáticos já, como área de vidro, né, superfície do marco, da janela. Eu tenho a possibilidade, por exemplo, numa parede, de estabelecer a área com as aberturas, sem as aberturas, né? Então isso agiliza bastante esse processo de vínculo. Então aqui nesse caso eu peguei a quantidade, então veio uma janela unicamente, então selecionei, só tem ela. Eu tenho a possibilidade de incluir outras janelas nessa mesma composição. Então quando eu habilito, ele já atualizou agora 4 janelas dentro do nosso ambiente de orçamento. E aí a gente vai ver agora a possibilidade de levantar, né, outros elementos do projeto. Seleciono aqui agora as portas, então não é mais janela, então agora eu vou levantar portas. E da mesma forma, eu vou acessar a base de dados, eu vou escolher a composição que eu quero utilizar, eu posso criar um subcapítulo específico para a porta, né? E depois eu associo, por exemplo, no caso da porta, como a gente vai fazer um levantamento por metro quadrado agora, eu posso extrair a informação, por exemplo, de altura e largura, e o software me traz essas informações para a planilha de quantitativo, né? Então, todas as informações que eu usar como variáveis para estabelecer o quantitativo, essas informações elas acabam formando também uma memória de cálculo. Então, ou seja, no caso da porta de correr, eu posso buscar a variável do comprimento, posso buscar a variável que me traz a informação da altura, e agora eu tenho esses elementos já extraídos
de todas essas janelas que eu selecionei. Ó. São janelas de portas, né, de 2,40 por 1,40. Então, somam aí 26,88 metros quadrados a R$ 399 o metro quadrado, com R$ 10.700 de janelas. E uma coisa interessante imagina agora que eu pego uma dessas portas, né? E essas portas, elas estão no modelo, tá vendo? Eu estou selecionando no 3D, está selecionando na planta baixa, eu tenho como mudar essas informações, defino qual que vai ser o meu ponto de referência, e eu altero, por exemplo, a largura dessa porta, né? Então, ali no 2D, aqui nesse ambiente de orçamento mesmo, eu tenho essa representação, ó, então eu estou mudando a minha largura, e ao mudar a largura no projeto, olha o que aconteceu no orçamento. Foi atualizado. Então, da mesma forma que eu tenho isso em relação às documentações geradas, eu também tenho em relação a esse módulo de orçamento. Então, uma vez que eu fiz o vínculo, qualquer alteração, o preço é atualizado de forma imediata. Agora, eu posso visualizar, controlar, eu posso fazer a busca também através de, não selecionando na tela, mas através de filtros. Então, por exemplo, eu posso falar assim, olha, eu quero buscar todas as entidades do tipo parede que tenham uma determinada condição. Que condição? A espessura é igual a 20 centímetros, tem uma área maior ou menor do que 6 metros quadrados. Então, ou seja, o software ele também tem esses critérios para que você possa selecionar de uma forma automática os elementos de acordo com um critério de seleção. E aqui eu vou usar o Sinap para pegar a composição de paredes, determino lá qual que é o tipo de alvenaria que eu quero e eu vou associar a todas essas entidades do tipo parede do projeto. Então, quando eu faço isso, ele já vai associar um custo, então as esquadrias estão custando lá R$13.000 e agora eu vou criar um novo capítulo de alvenaria e ao criar esse novo capítulo, o software ele já vai definindo essa EAP. Então eu posso organizar, inclusive, a maneira como eu quero visualizar esse orçamento, seja na tela ou depois exportando essa informação para o Excel ou para o Word, ou também exportando essa informação para o nosso software Primus. Então aqui eu quero as paredes descontando o vão. Então na minha memória de cálculo já vai aparecer todos os vãos em vermelho, o software mostrando que ele está descontando de cada uma dessas paredes e o total de 42.000 relativo a todas as alvenarias desse projeto. E aqui eu posso escolher como visualizar essa informação dentro do Edifícios. Então eu tenho a possibilidade de fazer esses agrupamentos e ao fazer esses agrupamentos ele me organiza a informação agrupando nesses elementos. E lógico, ao final a gente pode sempre exportar essa informação, seja para Excel, seja em Word ou imprimir diretamente o orçamento da obra numa planilha de preços.